Olá, minha gente, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando no Balanço Geral nesta quarta-feira de decisão, de definições nos mais diversos campeonatos estaduais Brasil afora. Aqui em Santa Catarina não é diferente, vamos conhecer os dois finalistas do campeonato estadual. Depois de muito tempo esperando, hoje se definem os finalistas. Lá em Criciúma, Chapecoense vai enfrentar o Criciúma, jogo da volta, e em Brusque, o Brusque enfrenta o Juventus. E temos decisão também aqui na nossa região. Logo mais, 3 horas da tarde, daqui a pouquinho, o Concórdia entra em campo contra a equipe do Tubarão. Quem traz todas as informações a respeito dos dois jogos da Chapecoense e também do Concórdia, nosso colega Júnior Espíndola. Olá, boa tarde, amigos ligados no Balanço Geral. A Chapecoense relacionou 19 jogadores para a partida, para o jogo da volta, hoje à noite, contra o Criciúma pela semifinal do Campeonato Catarinense. Tem uma baixa o técnico Humberto Louser, né? O lateral esquerdo e também capitão da Chapecoense, Alan Ruschel, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, está fora da partida. É a baixa do técnico do Verdão, né? Por outro lado, o técnico da Chapecoense ganhou outros 3 reforços nessa lista de relacionados. O atacante Anselmo Ramon, o lateral esquerdo também meia, o Roberto, e o Regis, que joga como meia e também joga como atacante pela beirada. As 3 novidades para o técnico do Verdão para esse jogo da volta contra o Criciúma. O time treinou hoje, né? Treinou ontem, concentrou hoje e está preparado aí desde a última segunda-feira, né? A Chapecoense está no sul do estado quando viajou. Se reapresentou depois do jogo no Criciúma aqui na Arena Condá na segunda-feira. Todo mundo passou por testes e na tarde de segunda-feira a Chapecoense viajou para o sul do estado, aonde está concentrada. Ontem à tarde treinou em Criciúma e segue a concentração para essa partida. Relembrando os amigos que a Chapecoense venceu o primeiro jogo por 1-0. Gol do Paulinho Mocelin aqui na Arena Condá. Esse resultado dá vantagem do empate para a Chapecoense para levar o Verdão à 5ª final consecutiva do Campeonato Estadual. Por outro lado, a gente fecha as informações falando do Concórdia. O Concórdia que joga hoje à tarde, logo mais, às 3 horas, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. Joga em casa o Concórdia contra o Tubarão. Lembrando que na primeira partida, no sul do estado, né, o Concórdia venceu por 2-0, gols aí do Varley e também do Diego Felipe. 2-0 que dá essa vantagem para o Galo do Oeste, uma grande vantagem para essa partida que acontece hoje, repito, às 3 horas da tarde. Jogo que vale a permanência no campeonato estadual, a elite do futebol catarinense em 2021. Eram essas as informações. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Abraço, amigos. Valeu, Juninho. Grande abraço para o amigo. Então, daqui a pouquinho, 3 da tarde, lá em Concórdia, Concórdia contra o Tubarão. O Concórdia ganhou, como foi dito pelo Júnior Espíndola, 2-0 o primeiro jogo lá no sul do estado. Pode até perder por 2 gols de diferença. A situação é muito confortável da equipe comandada pelo técnico Emerson Cris. O Concórdia joga por 2 resultados iguais, vale saldo de gols no mata-mata do rebaixamento. Então, o Tubarão tem que fazer 3 gols de diferença para poder eliminar a equipe do Concórdia. Então, encarar com seriedade, tenho certeza de que esse é o pensamento dentro da diretoria, do Concórdia, da comissão técnica, do grupo de jogadores. O Tubarão, a gente sabe que também viveu enormes dificuldades ao longo desses 4, 5 meses, em que ficou parado mais até do que o Concórdia, praticamente desfez o elenco. O Concórdia, com muito esforço, aqui vai os parabéns para o presidente Jonas e para toda a diretoria do Concórdia, que fizeram um esforço tremendo para poder manter o elenco para este mata-mata, para garantir vaga na primeira divisão do ano que vem. Eu mantenho a minha opinião de lá de trás. Eu acho que esse mata-mata não deveria existir. Eu acho que esse ano não deveria ser rebaixado ninguém, a exemplo do Rio Grande do Sul, mas a federação insistiu, então chegou a hora de definir e o Concórdia tem tudo para permanecer na primeira divisão. Já será um alento para o ano que vem, depois de tantas dificuldades. Aí, 3 horas é o Concórdia contra o Tubarão, às 7 tem o Brusque contra o Juventus. O Brusque também fez o primeiro resultado fora de casa, ganhou de 3-2, joga pela vantagem do empate, mas é bom lembrar que esse Juventus aí é um moleque travesso, porque no mata-mata anterior também havia perdido para o Figueirense em casa por 2-1 e foi lá e aplicou 4-1. Então, às vezes, dá uma louca nesse time do Juventus, mas o Brusque é favorito e apontado por muitos, né, como favorito para a final e até mesmo para título. No Clube da Bola, sábado passado, alguns colegas apontaram o Brusque como candidato e favorito até à conquista do título, pelo bom momento que vive a equipe brusquense. Agora, tomem cuidado com este moleque travesso que é comandado pelo Jorginho, que teve passagem aqui pela Chapecoense. E à noite, daí, meus amigos, é lá no Heriberto Rios. Campo Neutro.
Campo neutro, como foi campo neutro aqui na Arena Condá, gramado bom, iluminação boa, portões fechados. Então, Rafael Trace é o árbitro, eu acho que fez por merecer. O Fernando Miranda, que apitou aqui, não repetiu a escalação, porque não foi bem, e a gente tem que ser correto. Ele deixou de expulsar um ou até dois jogadores da Chapecoense. A verdade é essa, o Roberto Cavalo reclamou muito e com razão. Colocaram o Rafael Trace, que foi muito bem semana passada no jogo contra o Avaí lá em Florianópolis. Tomara que repita a boa atuação hoje, mas vai ter pressão principalmente do seu Roberto Cavalo, que a gente conhece bem. É um técnico que pressiona e que motiva os seus jogadores, e foi isso que ele fez. Motivar os seus jogadores, dizendo que é possível, que o Criciúma pode reverter a situação. Então a Chapecoense tem a vantagem do empate, mas tem que esquecer essa vantagem. Tem que ir lá para jogar, porque tem mais time do que o Criciúma, com todo o respeito que o Criciúma merece. Mas a Chapecoense tem mais qualidade individual, jogadores experientes. É só ter aquilo que eu sempre falo, não canso de repetir: sangue nos olhos, espírito de decisão. A Chapecoense está muito perto da sua 5ª decisão consecutiva, gente. Por um ano que a gente sabe que seria difícil, e está sendo difícil, ir por uma final contra Juventus e Brusque, olha, seria uma dose de motivação muito grande para a diretoria e também para os torcedores e também para a comissão técnica e para o elenco. Então a Chapecoense tem que desconhecer a vantagem, jogar como se tivesse que precisar ganhar para não dar chance para o Criciúma reagir. Então, acredito na classificação da Chapecoense, tenho fé, tenho esperança de que a Chapecoense classifique e que vá para mais uma decisão, mas agora não pode entrar em campo acomodado por causa da vantagem. Tem que jogar para ganhar, e é assim que nós esperamos a Chapecoense nesta noite. E para finalizar, não esquecendo que temos outras decisões Brasil afora, inclusive Campeonato Paulista, tem lá Corinthians contra Palmeiras, e no Rio Grande Amado tem o Clássico Grenal, e aí o bicho pega. Aí o bicho pega, porque vale vida ou morte para a dupla Grenal na final do Campeonato Gaúcho. É uma decisão antecipada. Claro que quem ganhar não é que vai ficar campeão, mas quem perder está fora. Está eliminado da competição. Se terminar empate, vai para os pênaltis, lá na Arena do Grêmio. A gente sabe que o Renato Gaúcho tem muita estrela em clássicos grenais, costuma crescer nesses clássicos, mas eu acho que todo mundo concorda que o Internacional chega no melhor momento, porque o Grêmio ganhou aquele clássico lá em Caxias do Sul, ganhou pelo placar de 1-0, lá o Inter não jogou bem, é bem verdade, e o Grêmio se aproveitou e ganhou de 1-0, mas depois, nos jogos seguintes, o Grêmio não conseguiu jogar tão bem assim, e o Inter fez bons jogos. Então, mais Grenal é imprevisível e vai ser um grande clássico, e a gente comenta amanhã aqui. Boa sorte para os torcedores do Grêmio e do Internacional neste clássico Grenal decisivo pelo Campeonato Gaúcho.